Infecções respiratórias agudas com estridor. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de dicas para a prova. E hoje a gente vai falar sobre as emergências respiratórias pediátricas importantes, que são a epiglottite aguda e laringotraqueite aguda, que é o croup viral. Então, eu vou trazer aqui as definições, apresentações clínicas, as condutas e, claro, aí, as atualizações mais recentes até 2025. Tudo bem? Vamos lá? Então, ó, vamos começar falando sobre epiglotite aguda. Ok? Então, o principal agente histórico aí da epiglotite aguda seria aí o Haemophilus influenza tipo B. Essa doença é prevenível com a vacina pentavalente, ok? Então, se o paciente estiver vacinado, provavelmente a chance dele adquirir a epiglotite é baixa. Então, com a vacinação, os casos diminuíram mais de 95%, por isso que a gente não costuma ver isso no pronto-socorro, a gente vê mais em questão de prova, enfim, para a gente estudar. Atualmente, as causas bacterianas mais comuns incluem outras bactérias, como Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylo aureus. Então, a gente mudou aí o perfil bacteriano para as causas de epiglotite aguda. A clínica tem um início agudo, fulminante, com febre alta, disfagia, cialorreia, estridor inspiratório, né, uma dificuldade de passagem de ar, e a posição chamada posição do tripé, que é uma posição típica que geralmente cai em prova. Então, a gente precisa saber aí esse detalhezinho que é o que geralmente é cobrado em prova. O tratamento imediato é garantir via aérea pérvia, então intubação hidrotraqueal precoce e planejada, sob sedação, claro, né, com manutenção da ventilação espontânea. Idealmente em ambiente controlado. Então, leva aí para uma unidade de terapia intensiva ou até ali numa unidade aí, numa sala vermelha, onde o paciente vai ser atendido com um especialista, chamar um anestesista, um otorrino ali, para tentar ajudar nesse tratamento inicial. Se a intubação falhar ou for inviável, precisa de uma via aérea cirúrgica, aí no caso, uma cricotireoidostomia. Ok? Conforme aí o protocolo de via aérea difícil. Tá bom? Lembrando que temos que obedecer aí o algoritmo via difícil, tentando manter essa via aérea pérvia. Tem que usar um antibiótico, no caso aí, por exemplo, a ceftriaxona, ou vancomicina clínica, se houver suspeita de Staphylo aureus resistente à meticilina, o MARSA, tá? Então, lembrando que aí a via aérea ela precisa estar pérvia e bem assegurada. Joia? Então, aí são os detalhes que podem cair na sua prova sobre a epiglotite aguda. O uso de corticosteroides, por exemplo, dexametasona ou budesonida, ela pode ali ser utilizado para reduzir o edema, tá? E diminuir o tempo de internação. Ok? O prognóstico com manejo eficaz é um prognóstico relativamente bom. A mortalidade aí seria menor de 1%. Sem tratamento, você tem um risco seríssimo aí, então, de mortalidade. Então, com tratamento, a gente reduz bastante as complicações. Pessoal, já a laringotraqueite aguda, que é chamado croup viral, tem como etiologia o principal agente o vírus para-influenza, tá certo? Então, para-influenza seria aí o principal agente da croup viral. Tem como clínica o quê? Um início insidioso, com pródromos catarrais, febre baixa, uma tosse metálica, com um latido de cachorro. Quem já viu essa tosse aí é inconfundível. Rouquidão, tá? E estridor inspiratório. O tratamento, pessoal, é o seguinte, ó. A gente pensa em corticosteroides, tá bom? Por exemplo, dexametasona oral, IM ou até intravenoso. São indicados os corticoides, né? São indicados para todos os graus de croup, tá bom? A dose usual geralmente é de 0,15 a 0,6 miligramas por quilo em dose única, dexametasona. Nebulização com epinefrina, tá certo? Deve ser usado em casos moderados a graves. Você tem um alívio rápido dos sintomas aí em 10 a 30 minutos, mas o efeito vai voltar, tá certo?
porque a meia-vida da epinefrina é curta. Então, geralmente, após aí 2 horas, vai voltar. Então, você precisa observar esse paciente após a administração. Você pode usar o oxigênio, tá certo? Oxigenoterapia, próximo ao rosto da criança, em casos aí com hipoxemia. Se tiver indicação, saturação periférica menor do que 92%, tá bom? Evitando aí máscaras que podem causar agitação. O Heliox pode ser considerado em casos graves para reduzir aí a dificuldade respiratória, mas não é rotina e não mostrou aí uma superioridade clara. Então, o Heliox a gente não usa, a disponibilidade é muito baixa. Os antibióticos na laringotraqueite aguda, que é o cruco viral, não são indicados, tá certo? Você pode usar o antibiótico, ou deve usar o antibiótico, se tiver suspeita de uma infecção bacteriana secundária, mas não de rotina, tá? A umidificação do ar ou exposição a um ar frio podem dar conforto ao paciente, mas também ainda carece de boas evidências sem um efeito comprovado. Então, pessoal, menos de 1% dos casos vão evoluir para necessidade de intubação. Então, é uma patologia relativamente tranquila. Lembrar que um dos detalhes mais importantes é a observação aí de 2 a 4 horas após, né? Certo? Para você ter uma segurança para dar alta a esses pacientes, se os sintomas cederem. Ok? Vamos pensar aqui em alguns exemplos. Vamos lá, um exemplo, por exemplo, de epiglotite. É uma criança febril, parece muito doente, com cialorreia, sentado em tripé, certo? Sua prioridade na questão é o que é? Via aérea, com intubação planejada em ambiente controlado. O grupo viral vai vir uma questãozinha aí com criança com tosse de latido, estridor leve, tolerando aí a ingestão de bebidas, então a criança aí mais tranquila. Então você indica se aí, se ela estiver tolerando a ingestão, você pode fazer a dexametasona oral. Se houver estridor em repouso, aí você adiciona aí a nebulização com epinefrina. E vai observar também de 2 a 4 horas após, antes de considerar alta. Tudo bem? Vamos encerrar agora para recapitular. Ó, epiglotite aguda é urgência absoluta, intubação segura, antibiótico, corticoide, suporte completo. Croup viral, geralmente benigna, mas requer manejo rápido com corticoide e epinefrina se grave, tá bom? Além de observação. Tudo bem? Então, aí, as atualizações recentes reforçam o uso de corticoide, uso precoce de corticoide, a observação estruturada após a epinefrina e abordagem cautelosa da via aérea, no caso da epiglotite. Tudo bem, pessoal? Então, esses temas aí são muito frequentes em prova. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.